Obrigado, meninos. Meus irmãos, é com alegria, né, que estamos juntos novamente para glorificar o nome do Senhor, honrar a Ele, que é o único digno de louvor, de toda honra e de toda glória. Como acabamos de cantar, Ele é a luz do mundo. Ele é o motivo da nossa alegria, porque somos felizes. E por conta disso nós consagramos tudo o que temos e tudo o que somos a esse Deus bondoso e generoso. Quero, nessa tarde de domingo, pegando carona com a nossa denominação, e hoje a nossa denominação pede para que a gente tire um tempo para que a gente ore e busque ao Senhor. A nossa denominação, que nesse mês completa 119 anos de Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E pensando sobre isso, pensando sobre o desafio que foi feito pela liderança nacional, hoje eu quero dar um breve intervalo, domingo passado e esse domingo, né, na nossa série do Salmo 119. E hoje eu quero abordar com vocês, discutir, mencionar, estudar e tirar alguns princípios de um versículo apenas do provérbio de número 22. Nós vamos ler o versículo de número 28. Provérbios 22, 28. Texto do livro de Provérbios, no capítulo 22, unicamente o verso de número 28. Texto que provavelmente os irmãos conhecem e diz assim: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Mas quais lições nós podemos tirar desse versículo único que fala sobre essa questão de marcos, de pontos que os nossos pais, os nossos antepassados colocaram e nós devemos seguir? Pensando um pouco sobre essa temática e olhando para quem escreveu esse texto, é o texto escrito por Salomão, o sábio Salomão, que na sua infinita sabedoria dada por Deus, ele nos mostra e nos ensina que é necessário a gente considerar as pessoas, os nossos antepassados, nossos pais. Nós aprendemos com Salomão que esse texto é um texto correlacionado com o texto lá de Deuteronômio, no capítulo 19, verso de número 14, que também tem essa mesma abordagem: não te afaste dos ensinamentos de teus pais. No versículo de número, no capítulo 27, 17 de Deuteronômio, ele fala também: não remova as marcas, as estacas que foram colocadas por teus pais. E pensando um pouco sobre isso, eu quero rapidamente tirar 3 lições desse texto. Primeiro, esse texto, quando fala não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, esse texto não está trazendo uma ideia de algo saudosista, apenas ultrapassado, que por conta disso nós não devemos mexer, ou a questão de usos e costumes. Então, a primeira lição que eu quero trabalhar nesse texto é o que não é esse texto. E o que esse texto não é que esse texto não é um texto usado para usos e costumes. Ele não é um texto usado para algumas algumas questões de cronograma, de organização de igreja, de liturgia de culto. Não está falando a respeito disso. Não é disso que o texto
fala, não é disso que o texto trabalha. O texto bíblico nosso, ele está falando não a respeito disso. E por muitas vezes, de maneira errônea, a gente usa esse texto para quando não quer que alguma coisa seja alterada dentro da igreja, e a gente coloca esse texto como texto para defender isso. Vamos trocar o púlpito da igreja. Não remova os marcos que os teus pais colocaram. Nós vamos mudar as cadeiras da igreja. Não remova os marcos. Nós vamos mudar o gasofilácio, a salinha, o banheiro, o escritório do pastor. Aí a gente usa esse texto: não remova os marcos que os teus pais fizeram. Não é para isso que o texto serve. Não é com essa ideia que o texto bíblico foi escrito. Não foi com essa ideia que Salomão, quando escreveu esse texto, ele tinha em mente. E nós, pensando sobre isso, não quer dizer que nós devemos viver numa liturgia ultrapassada de culto. Porque se a gente ficar preso nisso, nós estaríamos hoje sem chão. Porque já pensou como que nós, os nossos pais, os patriarcas da igreja, e trazendo para uma ideia mais próxima a nós, pense lá atrás, quando o irmão Macedo, a irmã Wanda, quando a irmã Linaí, os patriarcas da nossa igreja Manancial, lá no finalzinho da década de 80, eles iam pensar que um dia os nossos cultos seriam assim, via internet, você assistindo no celular, em vez de estar cultuando dentro do templo? Não, para eles era inviável, porque para mim também era inviável isso. Mas nós não estamos presos a tradições em que nos engessa. Pelo contrário, nós estamos presos a Cristo Jesus, porque Ele é o alicerce seguro para as nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, ele não está falando a respeito disso. Ele está falando sim a respeito, e aí sim nós vamos para a segunda lição. Primeiro, ele não fala sobre questões de liturgia. Segundo, ele fala a respeito de marcos inegociáveis em relação à palavra do Senhor. A grande verdade que o texto de Deuteronômio, que esse texto é correlacionado, eles estavam falando sobre propriedades de terras. E eles estavam falando: você não deve mexer na estaca onde divide a cerca com o seu vizinho. Porque isso foi um trato que o seu pai fez com o vizinho dele. Não seja corrupto em do terreno do vizinho 1 metro, 2 metros, 10 metros, 100 metros. Não. É essa a ideia original do texto. Não remova as estacas que dividem os nossos terrenos. Sabe por quê? Porque isso dá a ideia no passado de integridade, de fidelidade, de honestidade. E é isso que nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos ter: integridade, honestidade. Olhando para o texto bíblico de Deuteronômio, o qual nós acabamos de ler no início do culto, que fala sobre as bênçãos da obediência, uma delas é: permaneça com um coração íntegro, permaneça com um coração justo, não tente ser desonesto. Não faça isso. É isso que o texto nos fala. Mas o que eu posso trazer? O que nós podemos aprender olhando para esse texto e trazendo para nós como igreja do Senhor, como igreja cristã evangélica do Brasil? Meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja antiga. Estamos completando 119 anos. E ao longo desses 119 anos, muitos homens de Deus transitaram por dentro desta igreja. Homens que pagaram um preço alto. Essa semana o Johnny colocou nas nossas redes sociais, colocou também um pouco da nossa história lá atrás, em 1895,
quando aqueles 2 missionários começam a vir e pensar um pouco a respeito de criar pontos de pregação. Nós nem éramos a cristã evangélica ainda, éramos apenas um ponto de pregação. E aí depois disso nos organizamos como igreja cristã evangélica do Brasil, porque eram homens estrangeiros, missionários de fora, que queriam firmar uma igreja nesse novo país que se formava. E diante disso, meus irmãos, e olhando para esse texto, aqueles homens permaneceram íntegros à palavra do Senhor. E uma das coisas que a igreja cristã evangélica tem é de integridade à palavra do Senhor. Nós não negociamos com o que a Bíblia nos diz. Se a Bíblia diz que A é pecado, nós não vamos falar que A é pecado só em um lado e não é em outro. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Então, a nossa igreja levanta a bandeira de que a Bíblia é o nosso livro de prática, de fé. E nós defendemos isso ao longo desses quase 120 anos, 119 anos de igreja. Nós batemos nessa tecla. A Bíblia é o nosso referencial, é o nosso livro de regra e prática cristã. Aqueles homens fizeram isso. Começaram com apenas dois missionários. Hoje nós somos no quadro da ICEB, mais de 500 obreiros. Nós temos ao longo dessa história uma quantidade de mais de 300 igrejas. Ao longo dos anos caminhando, temos o livro que o pastor João Batista escreveu, como uma nuvem na palma da mão de um homem, que conta a história da nossa região, da região Planalto, lá no início, quando foi desenvolvida essa ideia. Conta a história da nossa igreja mãe, da igreja da Ceilândia, e também conta um flertezinho dos primeiros passos da igreja cristã evangélica Manancial, quando conta a história da igreja da Ceilândia, quando mostra que o pastor Laureni Costa Ribeiro veio vendo a igreja crescer e vendo aquele povo crescer no meio da igreja. Ele desafia irmãos a abrir uma congregação, uma no setor O, outra no setor PSU, e nós somos essa congregação que pela graça do Senhor temos permanecidos fiéis à palavra ao longo desses 34 anos de Igreja Cristã Evangélica Manancial. Mas sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que quando nós somos fiéis à palavra, quando não removemos os marcos, como somos íntegros à palavra, nós valorizamos as pessoas que já trabalharam nessa seara, nessa obra. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu tenho conduzido a Igreja Cristã Evangélica Manancial como pastor dessa igreja. Mas o que seria do meu ministério se não fosse as lutas travadas no início do pastor Joaquim? De ter a companhia, e o trabalho feito do pastor Denilson no início, de ter o nosso irmão que era presbítero, tomou conta do irmão Ailton, e que liderou essa igreja durante 2 anos, como foi relevante o trabalho dele, de ver a igreja crescer, tomar forma de igreja no ministério do pastor Ari, do ministério do pastor Moisés, encorpando a igreja, trazendo novas pessoas. O meu ministério é hoje, meus irmãos, reflexo do bom trabalho que esses homens de Deus fizeram. Então, não devemos remover estacas bem firmadas que esses homens colocaram. Homens que colocaram estacas por uma razão. E eles estavam firmados na palavra. E é nessa palavra que nós devemos caminhar. E terceiro, meus irmãos, e último, depois de entender que isso não se trata de usos e costumes, depois de entender que isso era uma demarcação de terra que simbolizava honestidade, hombridade, que era símbolo de fidelidade, nós
entendemos que essa integridade nos aponta para um futuro. Quando não removemos essas marcas, nós entendemos que devemos ter uma integridade e andar por inteiro. Porque quando nós nos dedicamos inteiramente à obra do Senhor, nós temos a oportunidade de continuar crescendo. Como eu fui bem relacionado, tive boas palavras do último final de semana, do nosso culto de aniversário. Pessoas contentes, pastor, que bom que a igreja permanece fiel. Aí, para fechar com chave de ouro, a irmã Sueli, junto com o irmão Jair, os tesoureiros da igreja, mandam um relatório financeiro da igreja. Que bom eu poder contar com a fidelidade dos irmãos, com dízimos e ofertas. Meus irmãos, ao longo desses 5 meses de pandemia, nós vimos a fidelidade de vocês. Isso é integridade com o reino. Sabe, a integridade de estar aqui dedicando 1 hora do seu domingo para compartilhar, para cuidar da sua vida espiritual. De ver irmãos nos nossos grupos, né? Olha essa palavra que foi dita, olha aquela palavra que foi dita, olha esse versículo que me chamou a atenção. Que bom, temos visto a integridade dos irmãos. Ao longo dessa semana eu tive uma reunião com os pastores, né, da denominação, alguns desses pastores sofrendo, porque algumas das igrejas tiveram a arrecadação diminuída. E pelo contrário, superamos alguns meses da época antes da pandemia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a você, meu irmão, por essa integridade do coração, por essa fidelidade. Eu agradeço aos irmãos por dedicarem tempo, aos ministérios da igreja que têm se dedicado a pensar em algo para o nosso corpo, para a nossa comunidade. Ministério infantil, ministério de casais, ministério de louvor, ministério de intercessão. Vamos orar, vamos fazer isso. Estamos juntos, meus irmãos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Esse texto nos aponta que nós devemos caminhar assim, com integridade, por inteiro, caminhando unidos, não dando apenas uma parte das nossas vidas, não. Os marcos que marcam as nossas vidas exigem de nós uma integridade total das nossas vidas e dos nossos corações. Então, por conta disso, nós não vamos remover esses marcos, porque esses marcos que os nossos pais, que foram baseados na palavra do Senhor, foram marcos que foram baseados no conhecimento da Santa Escritura. E nós louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de caminhar. E eu concluo a minha palavra para vocês, dizendo: no passado foram feitas muitas coisas pelos patriarcas. E essas coisas reverberaram até hoje na nossa fé cristã. Olhe para o sacrifício de Jacó lá atrás. Aqueles homens que se deram por nós. Olha o sacrifício de mulheres como Esther, como Ruth, como Noemi, que se sacrificaram, como Priscila, que se sacrificaram por conta do Evangelho. Aquelas que arriscaram a vida, como Raabe, para esconder homens de Deus. Para ter homens de Deus, como Oséias, que abriu mão da sua felicidade pessoal para cumprir o propósito de Cristo. De ver homens como Paulo, como João Batista, como o apóstolo João, que abriram mão, às vezes, de um conforto, de não falar a verdade, porque eles tinham a firmeza na palavra do Senhor. E por conta dessa firmeza, nós somos reflexo. A voz deles reverberou no nosso coração, ecoou. E hoje, nós como servos do Senhor, como Igreja Cristã Evangélica Manancial, em 2019, o que temos feito para lançar essa palavra às próximas gerações? Essa é a pergunta.
o que nós vamos fazer, o que atitudes nós vamos ter agora, para que lá na frente ecoe os frutos da nossa geração. Nós tivemos uma geração passada que deu duro, que pagou o preço, que abriu mão de um conforto para reunir a Cristã Evangélica Manancial numa casinha, numa garagem, no início. Hoje, pela graça do Senhor, nós temos um templo, não pagamos aluguel, mas o que nós vamos deixar para a próxima geração? O que temos hoje de patrimônio foi fruto da luta dos nossos pais lá atrás. Quais são as marcas que nós vamos deixar para os nossos? O que o Davizinho da Luana vai falar? Olha, no pastorado do pastor Daniel, o que ele deixou para mim foi ponto. O que a Mariana do irmão Jair vai deixar, vai falar? Olha, na época que eu era um bebezinho, lá na década de 20, o que foi feito pela igreja foi isso. Tinham homens e mulheres que levavam a sério a palavra. Que esses meninos que hoje são bebês, que lá na frente, quando eles tiverem os seus 40, 50 anos, eles falem: teve homens e mulheres que se dedicaram para que hoje a nossa igreja tenha essa forma madura, cristã. Eles colocaram marcos. E nós não vamos remover esses marcos, porque os marcos do passado foram marcos alicerçados à luz da palavra do Senhor. Eu quero orar ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta antes de orar. Com qual dom você tem contribuído para deixar marcas relevantes para as próximas gerações dentro da nossa igreja? O que você tem contribuído em tempos de pandemia para contribuir com a nossa igreja? Ah, pastor, não posso fazer nada. Pode, meu irmão, você pode fazer alguma coisa. Só não pode fazer nada quem está morto, e você não está morto, você está vivo em Cristo Jesus. Então reaja, faça, mude, lute. A nossa denominação ao longo desses 119 anos tiveram homens e mulheres que lutaram, e por isso somos o que somos hoje, porque eles lutaram no passado. Vamos lutar também agora. Você pode fazer. Então a minha pergunta é: qual é o dom? Em que área você pode contribuir com a nossa igreja? Curva sua cabeça. Se você não sabe o seu dom, peça agora nessa oração: Senhor, me revele em qual área eu posso ajudar a minha igreja a deixar marcos relevantes para as próximas gerações. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado da gente. Cremos que ao longo da história da nossa denominação, ao longo da história da nossa igreja, nós tivemos homens e mulheres que se dedicaram a caminhar, a lutar, a pagar um preço por isso, pelo Teu Evangelho. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Peço agora, nesse momento, que o Senhor vá de encontro com esses irmãos que ainda não sabem como podem ser relevantes para as próximas gerações, que o Senhor os ilumine, os direcione a eles a entenderem como eles serão úteis no Teu reino, no Teu corpo, no corpo da igreja de Cristo. Usa-nos, Deus, com poder e graça, que as gerações futuras olhem para nós e falem: naquele ano de 2019 existia um povo crente na Manancial, e hoje nós somos o que somos porque eles pagaram um preço por nós. Que o Senhor nos dê essa graça, é o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê a oportunidade de continuar caminhando em Cristo Jesus, com marcos firmados na santa e poderosa palavra dele. Vamos cantar, meninos, mais uma para encerrar. Quantos minutos ainda tem? 14.
carecemos do Senhor. Somos o que somos porque a Tua graça nos alcançou. Homens do passado que se dedicaram ao Senhor nos deram essa firmeza na graça do Senhor. Nos deram essa esperança de poder confiar em Ti. E nós confiamos no Senhor, cremos no Teu poder,
cremos na tua volta, cremos que o Senhor virá para nos buscar. Nós cremos nisso, Deus. Agradecemos ao Senhor por essa tarde, agradecemos pelo cuidado do Senhor estendido sobre as nossas vidas. Nós precisamos mesmo do Senhor. Nós declaramos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de encerrar, meus irmãos, quero dar 2 avisos, tá bom? Quarta-feira nós temos a nossa devocional. A grande verdade são 3, né, avisos. No final de semana nós temos programação do Ministério de Casais. Eu tenho só que confirmar depois o horário. E também no mesmo final de semana nós temos o aniversário da nossa denominação, que será transmitido nas redes sociais, né? Na página, no nosso grupo da igreja estará o link lá, também nas nossas redes sociais. Se eu não me engano, no próximo sábado vai ser transmitido direto da igreja de Brasília, né? O pastor Luiz César é o preleitor, né? Então nós teremos essas 2 programações. Eu vou ajeitar direitinho com o Ministério de Casais só o horário para um não chocar com o outro, né? Ver se a gente consegue chegar meia horinha para antecipar meia hora a programação de casais, para a gente ter esse outro tempo também com a live do aniversário dos 119 anos da denominação, ok? Logo após o culto, eu vou colocar, os meninos da comunicação vão colocar no grupo da igreja, meus irmãos, um questionáriozinho rápido para que você nos responda. Nós temos pensado a respeito da volta dos nossos cultos presenciais. Conversei, tive uma reunião com o ministério da diretoria da igreja, né, os presbíteros da igreja. Nós conversamos nesse final de semana, temos já pensado numa data. Nós vamos enviar esse questionário para vocês e nessa semana a gente já sugere uma data para a volta das nossas atividades, né? O governador flexibilizou, né, mais algumas questões para os cultos presenciais, e nós cremos que a gente já tem possibilidade de caminhar e pensar numa data para a gente voltar com os nossos cultos, tá bom? Então logo após o culto aqui, creio que uns 10, 15 minutinhos a gente já consiga colocar esse questionário para vocês aí no Gratidão. Meu pedido é que vocês respondam, que a gente quer computar essas respostas ainda essa semana para já dar um posicionamento para vocês, tá bom? Só lembrando que no final do questionário tem que clicar em enviar. Tá bom. Depois que você preencher todo o questionário, lá embaixo tem um botãozinho enviar. Você tem que clicar nele para as respostas chegarem para nós, porque senão elas não vêm e a gente não consegue computar isso, tá bom? Quero orar e encerrar o nosso culto. Quero lembrar da vida do João, né, sobrinho da nossa irmã Luciene, né, que tem passado por um tempo difícil, né, um bebezinho, e ele está hospitalizado. Pedir que Deus continue cuidando dele. Irmã Irani também pediu para que nós estivéssemos orando, né? Então vamos orar pedindo que Deus continue cuidando das pessoas que estão próximas a nós, da membresia da nossa igreja. Nós cremos, né, que Deus está no controle, cuidando da gente, tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos guarde. Eu quero agradecer a você pela companhia, né, nesse tempo de culto ao Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pela possibilidade que o Senhor nos deu de estar reunidos louvando o nome do Senhor. Queremos agora apresentar o pedido da nossa irmã Irani, que pede por essa pessoa, que a boa mão de Cristo seja estendida em favor dela, que a boa mão do Senhor haja com poder, com graça, ao redor dessa pessoa. Pedimos também em nome de Jesus que o Senhor lembre da vida do pequeno João, que o Senhor guarde a vida dessa criança, traga paz ao coração da Ângela e do Eures, que em nome de Jesus o Senhor conforte o coração desses pais, traga tranquilidade, e que em nome de Jesus o Senhor restaure a saúde dessa criança. Nós pedimos isso no nome de Jesus.
Pedimos que o Senhor também nos abençoe como igreja do Senhor. Louvamos ao Senhor por isso. Tantas bênçãos desfrutamos, Deus, ao longo dessa última semana. Tivemos a graça de mais uma família que foi formada no nosso meio, Deus, a vida do Wallace e da Bibi, por mais um ano de vida do Divino. Louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas ovelhas, tem cuidado do nosso rebanho. Nós agradecemos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado pelo Senhor, que venhamos em nome de Jesus ter uma semana abençoada e direcionada por Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo, o conforto do Santo Espírito de Deus, seja com a nossa igreja hoje, com a nossa denominação e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Tenham uma boa tarde e não esqueça do nosso questionário, tá bom? Daqui a pouquinho eu envio o link para vocês. Que Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!